Saudações a todos, eu sou Felipe Stark, advogado, sócio do Schneider Stark Ruppel Advogados. Hoje eu vim conversar sobre um tema bem atual e um tema que ainda tem muito para ser discutido, a tokenização de direitos. Quando a gente fala em tokenização, já se remete à palavra token. O que é um token, né? Da língua inglesa, o token ele pode ser traduzido mais ou menos como um símbolo, alguma coisa que represente outra coisa. Portanto, quando a gente fala de tokenização de direitos, a gente está dizendo em transformar um direito, representar ele, simbolizar ele por alguma outra coisa. Especificamente aqui, estamos falando da tokenização através do uso da tecnologia blockchain, aquela mesma tecnologia que está por trás das criptomoedas, tais como o Bitcoin e o Ethereum, que estão aí sempre tão faladas. Mas o blockchain, ele não é utilizado apenas para criptomoedas, ele é uma tecnologia que serve para todo tipo de registro e transação de informações. Por isso também pode ser utilizado em diversas situações dentro do direito. Pelo blockchain, utiliza-se da criptografia para criar de forma descentralizada, com vários mineradores que se chamam, que validam uma informação e validam também o registro de uma determinada transação. Acaba sendo uma maneira muito mais segura do que o tradicional registro num ente centralizado, como uma empresa ou qualquer agente estatal que centraliza uma informação. Pelo blockchain fica praticamente impossível falsificar as transações. Quando aqui a gente fala da tokenização de direitos, a gente está falando principalmente de dois tipos de direitos, né? Aqueles que representam bens fungíveis e outros que representam bens infungíveis. Então, quando um bem é fungível, isso significa que ele pode ser facilmente trocado de um por outro, não importa especificar qual bem que aquele token está representando, como por exemplo as próprias criptomoedas, ou então a participação numa empresa, ou então o controle de estoque de madeira, né? Não importa se é uma madeira ou a outra madeira que está sendo representada, ele é um bem que pode ser trocado entre si livremente. E os NFTs, que representam bens não fungíveis, servem então para garantir, por exemplo, direitos autorais, como por exemplo direitos sobre obras de arte, né? Cada obra de arte é uma obra única, ela tem um valor específico sobre ela, não posso substituir um quadro por outro igualmente, cada um deles tem o seu próprio valor. E aí muitas pessoas perguntam, né? Essas tecnologias relacionadas ao blockchain podem ser utilizadas, elas têm validade dentro do direito? Sim, podem, né? Desde que não se trate de algum tipo de direito que exija algum registro mais específico, como por exemplo a transferência de um imóvel que exige escritura pública de compra e venda e depois a transferência no cartório de registro de imóveis, né? Bom, aí já tem uma situação bem específica. Mas tirando esses casos, é plenamente possível utilizar o blockchain para registrar direitos e inclusive transacionar esses direitos, né? A gente sabe que às vezes os direitos podem ser muito abstratos, como direito futuro de compra de participação numa empresa, né? Por exemplo, num contrato, tal como o contrato de vesting, do qual a gente falou aqui num outro vídeo, né? Pode ser que os participantes desse contrato vão adquirindo direitos e, em troca desse direito, eles recebem um token, né? Um token digital utilizando a tecnologia do blockchain. Ela é aceita, ela é lista e eu diria que até muito mais segura do que outros métodos, né? Como o controle centralizado ou o controle através de papéis e de documentos e títulos de forma geral. Sobre o NFT especificamente, ele até vai ser um assunto aí de um vídeo mais específico no futuro, mas ele é muito interessante porque ele permite, por exemplo, imagine que você compre um quadro, né? E você quer ter certeza que esse quadro é de um determinado artista. Através do NFT, eu posso deixar essa informação registrada e mesmo que, enfim, aquela galeria deixe de existir, que forneceu o NFT, ou qualquer provedor, a empresa que prestou esse serviço, né, que gerou o NFT, venha deixar de existir, aquela informação vai ficar como uma informação perene e duradoura.
De repente ele vai ter dados como o ano da obra, especificidade sobre ela, quem é o autor e assim por diante. Então é um excelente mecanismo de registro que para as galerias de arte especificamente vai vir até a substituir aquele termo de registro que normalmente acompanha as obras de arte. A tokenização de direitos ela ainda está no início, utilizando a tecnologia do blockchain, mas certamente ela tem muito espaço para crescer. Desde controle de divisão de safra, por exemplo, numa cooperativa agrícola, no próprio contrato de vesting do qual a gente falou sobre direitos futuros de compra, controle de estoque de madeira e assim por diante, E a mesma coisa nos NFTs, principalmente utilizados lá para a arte. Então, o blockchain ele tem muito a colaborar para deixar as transações jurídicas mais seguras, não só é aceito, como acaba também, se bem utilizado, sendo mais seguro do que outros métodos. E existe ainda muito espaço para a utilização do blockchain como uma forma de registro de informações e de transações dentro do direito. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário, a gente vai ficar feliz em responder, trocar uma ideia, lhe ajudar naquilo que for possível, E ficamos aí à disposição em nosso site e redes sociais. Um grande abraço!